Olá, que bom que você está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria falar de administração, de gestão, porque liderar é lidar com pessoas. Bom líder é aquele que consegue influenciar para que outras pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Então, o líder é aquele que consegue influenciar os outros. Só que liderar é lidar com pessoas e administração é lidar com recursos. Toda vez que eu estou fazendo uma live, sempre que tem algum especialista na plateia, algum especialista que eu entendo, igual o Márcio Drummond, é especialista em gestão, tudo a ver com o tema de hoje. Márcio, você quer participar dessa live comigo? Vai ser muito bom. Eu já tive a Ronara participou, a Lília, a Daniela, nossa, tanta gente, a Edila, tanta gente boa que já participou aqui. Você quer participar, Márcio, comigo, falar de gestão? Tem muito a ver com o seu produto, gestão. Eu ia falar de administração, podemos falar administração e gestão é bem parecida, né? Aí, tá bom, vou te chamar aqui para você entrar. Vamos continuar essa conversa, porque com certeza, com o seu conhecimento, certamente essa live vai ficar muito melhor. Boa noite. Oi, Sônia, boa noite, como vai você? Tô joia, quanto tempo a gente não se vê, né? Está numa jornada aí, ó, bastante aí, interessante. Eu acho que é um gás, hein? Que gás que você tem. Você está parecendo com a Alzira Matos, viu? Mas essa energia, eu sou uma pessoa com um nível de energia muito alto, né? Estava falando isso, logo depois que você entrou. Liderar é lidar com pessoas, é influenciar as pessoas para conseguir resultado por meio de pessoas, para influenciar para que elas façam o que precisa ser feito. E administrar é lidar com recursos. O bom líder é bom para você conseguir melhores resultados com a sua equipe. O líder precisa ser também um bom administrador. Com certeza. Antigamente, você tinha uma secretária para te ajudar, para fazer boa parte dessa parte de administração. Hoje você tem que fazer tudo, ajudar a sua equipe, né? E fazer muitas tarefas administrativas, tem que ser um bom administrador. Na verdade, existem bons administradores que não são bons líderes. Existem bons líderes que não são bons administradores. Mas para você conseguir bons resultados com a sua equipe, é bom que que você cuide da administração, seja um bom administrador, para que você tenha condição de ajudar a equipe. O que você acha disso? Você pode me ajudar nisso? Você que é bom nesse tema. Ô, Sônia, primeiro eu agradeço aí esse convite de estar participando com você aí para falar de um assunto que eu considero um dos mais importantes, se não o mais importante, não é? Eu já vou começar dizendo o seguinte, eu gosto de dizer muito essa frase: só a liderança pode fazer a mudança acontecer, fixando as raízes na verdadeira cultura de uma organização. Essa frase não é minha, essa frase é dos mais renomados líderes em mudanças organizacionais, do John Corey. Ele tem um livro, Liderando Mudança. Não sei se você teve a oportunidade. Já li. Você conhece, né? Então, pronto. Você é expert em liderança, não poderia ficar sem ler esse livro. Então, só um pouquinho. Li e há muitos anos atrás. O meu livro, A Arte de Liderar, que é o meu livro de maior sucesso, né? Eu já vendi mais de quase 13 mil livros nas duas versões. Eu tenho ele na versão normal, né? Deixa eu pegar ele, tá até aqui. Eu tenho ele nessa versão aqui, que é 178 páginas, e eu fiz ele na versão resumida, né? Mas esse é o primeiro. Você tem qual? Esse, a arte, esse, volta aí, esse aí.
Você me passou no lançamento do nosso livro lá da Você Avante. tem o pequenininho, né? Pois é. Mas o que é dos dois, né? Porque um é extrair o pequeno, é extraído do grande. O que é o subtítulo? Vivenciando mudanças no mundo globalizado. Então, esse livro que você falou aí, eu li antes exatamente para entender um pouco mais de liderança e mudanças, né? E aí, Márcio, conta aí, então, continua aí. Você leu essa frase maravilhosa desse, né? Ela diz tudo, né? Porque eu penso o seguinte, viu? Se a gente falar um pouco das características do líder, Sônia, eu acho que a primeira coisa, o líder, ele tem que conhecer a si mesmo. Ele tem que conhecer a si mesmo. Por quê? Uhum. Para ele até verificar, digamos que um profissional foi convidado, ou consultado para ser líder, ser gerente de um departamento, né? Ele tem que verificar aquilo que ele considera fatores de desempenho para a sua equipe. Ele tem que ser nota 10, exemplo desses fatores de desempenho. Eu gosto de citar muito os fatores de desempenho que eu acho assim, mais completo, eu coloco isso no meu projeto, e tem as iniciais da palavra do verbo criar. São 5 fatores de desempenho. Primeiro, C, de competência, capacitação. Então, o líder tem que ter a competência e a capacitação para ser líder. Não é? Bom, Claro. depois, o R, de responsabilidade. Sem responsabilidade vai ser difícil. O I é de inovação, iniciativa. O líder tem que inovar, ele tem que estar em constante avaliação de performance. Primeiro do trabalho dele, ele como líder, e depois da equipe, enfim, se ele for um empresário da empresa. Isso não é comum, né? Fazer avaliação de performance. Isso tem que ser periódico, eu diria que todo mês, não é? Vamos lá. Então, criar, né? O I, iniciativa. O A, de autenticidade. O líder tem que ser autêntico. Tem que ser transparente. Não é? E o R é o resultado. Você foi muito feliz nesse tema aí. Depois que ele cria, ele tem o resultado. Sônia, isso é uma constante. Nós temos que buscar, independentemente da ocupação, a dona de casa ela busca resultado, ela tem os compromissos dela, as tarefas, os afazeres. Então, claro. Nós temos que buscar constantemente resultado. Agora, como é que eu faço agora o papel do líder? Você falou agora, né? O seu tema, os melhores resultados com a sua equipe. O líder, o bom líder, ele que consegue pôr a equipe para funcionar. O bom líder é aquele que consegue atingir os objetivos lá da empresa, se ele for o dono da empresa, ou se ele for um líder lá de um departamento, ele tem que ter consciência que os objetivos são atingidos por meio das pessoas, e não apesar certamente. Não é isso? Agora, aí é o desafio do líder, né, Sônia? Aí tem que entender muito de gestão. Você distinguiu um pouco de administração, né? Eu fiz engenharia. É um bate-bola aí que a gente fica aqui o dia todo falando sobre isso. Com certeza. Eu sou engenheira mecânica de formação. Eu também. Dei aula há muitos anos e depois, quando eu fui para as empresas, não tinha nada a ver, não era para ser gerente nem nada, acabei sendo convidada a ser gerente de vendas, depois gerente comercial, acabei assumindo outras coisas. E o que aconteceu? Depois, um dia, eu descobri que eu passei por uma avaliação 360 graus, eu resolvi quando surgiu essa ideia de avaliação 360 graus, eu resolvi pedir às pessoas que me avaliassem. Tanto os colaboradores da empresa, quanto o dono da empresa, quanto os outros gestores que tinha, todo mundo que me avaliasse. E aí eu descobri que a forma que eu estava atuando não era
a mais adequada para o momento atual, porque eu atuava na forma do comando e controle, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou muito forte, né? Meu jeito, meu tom de voz, assim, tudo, então, eu não tenho tamanho, não, mas, mas quando eu chego, onde eu chego Parte para cima. chegando, né? Aí eu descobri que não estava legal com algumas pessoas, minha forma de agir não era mais adequada. E aí eu fui estudar liderança, isso foi em 99, eu comecei a estudar liderança desde então, sabe? O meu livro A Arte de Liderar saiu no final de 2002, mas eu comecei a estudar liderança em 99. Comecei a estudar para mudar a mim mesma, para melhorar a mim mesma, certo? O que eu precisava fazer e tudo. Bacana. E eu fiz um curso de desenvolvimento de líderes, foi muito legal. Eu falo sempre que o bom gestor, ele é um bom líder e um bom administrador. Porque você pode estar num cargo, você pode estar num cargo de gerente, de coordenador, de diretor, de qualquer coisa, estar num cargo e não ser um bom líder, né? Porque você pode não conseguir influenciar as pessoas para fazer o que precisa. E você pode ser, eu chamo do líder do zum, zum, zum. Sabe? Aquele camarada que está lá, tem uma fábrica, tem no chão de fábrica, tem uma pessoa que ela consegue levar todo mundo à greve, sabe? E ela não tem cargo nenhum. Então, ele é um bom líder, né? Ele consegue, sabe? Acho que como essa frase do John Corey, né? Sem o líder, nada acontece, né? A gente tem que entender isso. O líder, ele tem que ser bom em tudo, né? Tem que ser bom em tudo. Ele tem que entender de administração, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender de gestão. Gestão, você falou aí agora, gestão, ela incorpora, eu estudo muito esse assunto, tanto é que estou desenvolvendo um projeto, Sônia, e eu cheguei ao conceito de gestão, que ela é a ciência das causas. É a ciência que conduz a nossa vida pessoal, profissional, empresarial e pública. Então, nós temos que entender, tem que aprofundar o conhecimento dessa ciência. Tudo depende como eu conduzo a minha vida. Aí entra todos os elementos, né? Todos os elementos que asseguram os resultados, atingir os resultados. Então, é um pouco complexo, eu gosto de sintetizar bastante. Nós temos só 2 caminhos, viu, Sônia, em gestão? Apenas 2 caminhos. A boa gestão, a má gestão. E a má gestão. O assunto é muito complexo, então nós temos que entender isso. Agora, o que é boa gestão, o que é má gestão? Comece nos fundamentos, viu, Sônia? É igual você construir. Nós somos engenheiros, fica mais fácil entender, mas não é difícil mesmo quem não tem uma ocupação, um estudo na área técnica. Por onde você começa a construir um prédio? Pela base. E o que é fundamento de gestão? É a base, é o apoio, é direção, é colocar as pessoas no centro. Então, nós temos que entender isso. Então, a má gestão, e qual o primeiro elemento dos fundamentos de gestão? É a missão. É a missão. Quando você não tem compromisso, o líder... Missão, propósito, razão de existir do negócio. Razão de existir. Vamos pensar no líder, o proprietário e o líder que é da comercial ou da área de produção de uma indústria, por exemplo. Não é? Então, o proprietário ele tem que pensar na missão da empresa como um todo. Não é isso? Então, ele tem que saber passar, né, para todos os níveis da empresa dele, tá? Não só a missão, a visão, né? Aonde que ele quer, qual o os valores. Os valores e os princípios. Aí fecha os fundamentos. Não é? Depois você vai para os processos executivos, que são os processos do Peter Drucker, que é planejamento, organização, direção e controle. E é onde tudo acontece. Eu vi você falando ontem com a Liv sobre o PDCA. Agora, o que garante o PDCA, né, de melhoria contínua, são os fundamentos. Então, o líder que tem... Porque sem os fundamentos você não vai fazer um bom planejamento. Se não planejar direito, você vai fazer o quê? Tem que fazer de acordo com o que foi planejado.
Você vai checar o cheque do PDCA, é ver se o que foi planejado foi feito de acordo um com o outro. Então, se não teve planejamento, pronto, já bagunçou tudo, não teve a gestão. Então o empresário, antes de ele fazer o planejamento executivo, aquilo que vai produzir, né, bens ou produtos, pensar no planejamento da empresa como um todo. Ele tem que ter visão holística. Ele tem que pensar... É o planejamento, a gente chama de planejamento estratégico, né? Exatamente. Então, tem que pensar em objetivos globais. Então, eu acho que dá até uma live depois, o Sônia, a gente falar sobre o que é resultados. Como é que nós definimos resultado? Não é só resultado financeiro, é muito mais. Não, resultado tem todo sentido. Resultado, o que você estava querendo e o que você obteve, né? O resultado é um processo, o que entrou, o que saiu, o resultado pode ser bom ou ruim. Então, é importante a gente entender quais são os resultados da empresa. Por exemplo, a satisfação de clientes é um resultado, não é? Claro. E para você satisfazer o cliente, você tem que estar com a equipe satisfeita, motivada. Qual que é o papel? É do líder. O líder que consegue motivar a equipe, né? Porque o líder tem que fazer todo o planejamento e caminhar com a equipe, né? Tem que estar junto com a equipe, né? Não é, Sônia? Eu vejo muito gestor que acha que ele tem que fazer, né? Às vezes ele precisa fazer também para ajudar a equipe em algum momento, mas a responsabilidade de fazer não é do líder. O líder, a responsabilidade dele é acompanhar, é delegar, é fazer a equipe dar certo, né? Na ausência do líder, a equipe tem que continuar, né? Tem que continuar. Tem um Da mesma forma. Da mesma forma. Por quê? Porque a empresa está organizada, né? Que o líder consegue organizar a empresa. Então, de tal maneira que tudo flui, mesmo se ele não estiver ali presente, né? É por aí. Mas por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Porque ele deixa os processos e a equipe motivada. Então, ele deixa os processos devidamente... Porque é muito comum, viu, Sônia, nas empresas, não ter procedimentos de trabalho. Né? Não tem nem o organograma definido, não tem uma estrutura funcional, porque o líder precisa encaixar as peças. Então, quando a empresa é nova ou quando a empresa é pequena, isso aí é que a gente não acha mesmo. Né? Não tem, muitas vezes não tem nada. E a empresa tem dificuldade de crescer, né? Sem ter procedimentos escritos, sem ter tudo bem definido. Ela tem que crescer, é bom que faça isso. Que as pessoas façam da mesma forma, né? Se você tem uma equipe, 2, 3 pessoas, 4, sei lá quantas que fazem a mesma tarefa, essa tarefa tem que ser executada da mesma forma para evitar que saia o resultado diferente, né? Acho que nós temos que espelhar um time de futebol, cada um tem a sua posição, não é? Existe toda uma estratégia, né, para você ganhar o jogo, não é? Não é isso? Então, o trabalho do técnico ali é um futebol trabalho de liderança. Futebol eu não entendo de vôlei. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É brincadeira, que eu gosto de jogar vôlei, gosto de ver jogo de vôlei. Então, futebol não quer saber, não. Se você quiser encontrar depois, o Márcio, é Márcio Moreira Drummond, o Instagram dele. E, gente, se tiver alguma pergunta para mim ou para o Márcio, anota aí. Mas e aí? O que você pode dar de dica para os líderes conseguir melhores resultados com a sua equipe? Qual dica assim, de ouro que você deixa para ele? O que ele pode fazer para ter um melhor resultado com a sua equipe, Márcio? Eu acho importante ele pensar isso, né? Que os resultados, né? A consecução do resultado depende muito do trabalho. Aliás, depende totalmente do trabalho dele. Então, se ele tiver alguma dificuldade, algum receio, ele tem que buscar uma solução. Ele tem que ter essa consciência, né? Porque ele que vai fazer a equipe funcionar. Ele que vai criar um clima motivacional para buscar resultado. Então, ele tem que ser transparente, ele tem que ter a competência, ele tem que ter um bom diálogo, né? Ele tem que dar exemplo, né? Em questão da ética, da integridade.
Porque se ele não dá um bom exemplo, né, o Sônia, fica difícil. Então, ele tem que ser constância de propósito, ele tem que ser muito transparente com a equipe. Olha, nós estamos aqui com esse objetivo, e nós vamos conseguir atingir o objetivo assim, assim, assado. Então, ele tem que ser muito transparente, colocar aquilo que ele pensa, colocar na cabeça, na mente de todos eles. Nós estamos aqui com um compromisso. É um trabalho de equipe, é um time. Então, ele tem que ser... Eu gosto de fazer muito assim, porque, na verdade... Viu, Falo assim, não é equipe, é equipe. É o time, né? É o time, né? Então, ele tem... Eu acho que é uma frase que eu gostaria de deixar, assim, ele tem que colocar assim, em mente que ele vai conseguir os resultados por meio das pessoas, né? Ele vai atingir os resultados por meio das pessoas. Então, ele tem que eliminar o medo, né? E a indecisão pela confiança em sua capacidade de fazer diferente. Porque o líder tem que estar sempre procurando fazer diferente, que é o PDCA, sempre melhorias. E ele precisa contar com pessoas. Ele precisa administrar conflitos, ele tem que estar preparado para administrar conflitos. Você acha que é fácil ser líder? Hein? Você acha que é fácil ser líder? Para quem gosta, é ótimo. Tem que ter o perfil. Não é fácil. É fácil nada. Não é difícil pra caramba. Né? Não é fácil. Mas, olha, eu tive bons líderes. Eu tive bons líderes. Eu também. Muito. Então, você consegue resolver, sabe? A minha trajetória foram 37 anos no executivo, né? Eu comecei a prestar consultoria depois que dei uma paralisada no meu serviço de engenharia, porque foram 37 anos em implantação de projetos industriais para as grandes empresas. Eu comecei exatamente na Petrobras, já como supervisor, lá meus 23 anos de idade. E depois eu fui ocupando coordenação, gerência, tive minha própria empresa, não é? Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre observando a equipe e dar todo o apoio, toda a orientação, viu, Sônia? O líder tem que estar sempre orientando a equipe, porque às vezes você desvia, opa, volta aqui, é por aqui que nós vamos. Então, ele tem que estar organizado. Mas se você acompanha o que está acontecendo, controla, você vai saber o que precisa ser feito e orientando a equipe, certamente vai acontecer isso, né? Se você acompanha. Agora, se você não acompanha, não controla, bagunça tudo, porque aí você não vai conseguir esse resultado que você está querendo, né? Você estava falando, eu vi você falando algumas vezes sobre algumas características do líder, né? Que o líder precisa ter isso, aquilo outro tem que ser. Eu consegui elencar mais de 100 características que é importante que o líder tenha. No meu livro A Arte de Liderar, no maior, né, no original, tem mais de 100 características. E aí eu falo, é fácil ter tudo isso? Não. Mas você pode desenvolver aquelas mais importantes. Né? No meu curso de liderança, eu costumo fazer um exercício com o pessoal, onde eu peço que eles parem e pensem nos líderes que ele já teve na vida, ou em líderes que são referência. Né? Quem é um líder que você admira? Porque às vezes você admira um líder, seu pai, seu avô, seu tio, né? Mas às vezes você admira eu faço exercício e ponho alguns nomes, você admira o Papa João Paulo II, você admira o Ayrton Senna, admira o Obama, admira, sei lá, você admira algum líder. Então pensa nas características que esse líder tem. Exatamente. O que ele tem que faz com que você o admire? E pergunte, você tem essas características? Se não tem, dá para você desenvolver? Porque liderança é uma habilidade. Habilidade dá para você desenvolver. E você precisa estudar, precisa querer, né? Porque nada acontece de um dia para o outro, né? Tem algumas pessoas que já nascem com algumas características da liderança, algumas características fundamentais. Vira e mexe, eles me perguntam, Sônia, dá para desenvolver o líder ou o líder tem que nascer líder? Eu falo, para você ser um grande líder desses que marcam, você tem que ter nascido com algumas características e ainda desenvolver outras. Agora, para você ser um líder de equipe, dá para você ser simplesmente, se você nasceu com algumas características dessas importantes,
ou se você desenvolveu, né? Mas para ser um grande líder tem que ter as duas coisas. E eu costumo falar, não falo nem qualidade ou virtude, nem defeito. Eu falo de características, sabe, Márcio? Por quê? Sim. Porque uma característica, ela pode, no momento, ser qualidade e no outro momento ser defeito. Eu dou, inclusive, o exemplo, sempre eu dou um exemplo, que é o meu tom de voz. A minha forma de falar muito impositiva. Eu tenho uma forma de falar, muito forte o meu jeito de falar, né? Eu falo assim, eu não tenho tamanho, mas falo... né? Mas essa forma de falar minha, quando eu estou dando um treinamento, quando eu estou, por exemplo, hoje estou até gordinha, porque eu era magrinha quando eu era pequenininha, né? Quando eu era mais jovem, mais com menos idade, até os 37 anos, eu era muito magra. Então, era uma soninha mesmo. Então, você imagina aquela menina que não tem tamanho, não tem peso, não tem nada, essa voz, na hora que eu estava no meio da peãozada, no meio de um monte de homens e tudo, isso era um ponto positivo. Sim. Mas, no meu dia a dia, às vezes, isso é um ponto negativo. Porque, às vezes, eu estou falando com a pessoa, elas acham que eu estou brigando. E eu não estou brigando. Às vezes, eu tenho que falar, não. Sabe, tem pessoas que já me falaram, Sônia, eu fui me tornar sua amiga um tempo depois, porque eu tinha até medo de chegar perto de você. Né? Sabe, esse meu jeito até espanta. Então, depois que eu busquei esse autoconhecimento e descobri as minhas características, eu entendi isso, né? Márcio, o tempo já está acabando. Eu queria que você deixasse uma dica, mais uma, já deixou tantas, mais uma dica de ouro que você deixa para os líderes, para eles conseguirem melhores resultados com a equipe. Você que é o bambambam da gestão, conta para a gente. Deixa para a gente mais uma dica aí, Márcio, para o pessoal. É isso aí, sem querer ser repetitivo. Então, eu acho que o líder ele tem que pensar e se conhecer, entender qual que é o compromisso, qual que é a missão dele, o propósito dele, como empresário ou como líder de um departamento, né? Se for um departamento, qual que é a missão do departamento? A missão do departamento tem que estar alinhado com a missão da empresa. Fale. Né? Sobre os fundamentos que a gente, uma visão, princípios e valores. Depois ele vai para a segunda coluna, que são os processos executivos. Isso está na mente dele, ele transmitir de uma forma organizada para a sua equipe. Deixar muito claro, muita transparência. Aí ele vai começar isso que você falou da questão da voz, né? Você estava falando, questão, às vezes, de afinidade. Isso é só questão de tempo, né? Depois que um período de convivência, as pessoas vão entender qual é a sua intenção. Você está ali para ser um líder de fato, né? Uma coisa importante, sempre ter uma mente produtiva, viu, Sônia? O líder ele tem que pensar produtivamente. Nós temos que lutar contra o tempo. O tempo é a variável essencial mais importante no processo de gestão. Né? Certamente, a gestão do tempo. O tempo. O tempo é o que garante o trabalho, né? O fator do tempo é a organização. Então, eu gostaria de deixar essa palavra. Organização. Organização. Organização é muito bom. Márcio, muito, mas muito obrigada mesmo. Nós já estamos com 50 minutos, eu gosto de fazer a live bem menor. Mas muito obrigada mesmo pela sua participação. Valeu demais. Muito obrigada a você por essa participação, por ter engrandecido este momento aqui, ajudar as pessoas que eu gosto, ajudar as pessoas a serem líderes melhores, né? É isso aí. Muito bom, Sandra. Eu quero, então, te cumprimentar, tá? Por esse projeto de liderança, né? Voltando até no início da live, né? Somente a liderança. Então, te cumprimento e sucesso para você no seu projeto. Conta comigo sempre, viu? E agradeço a todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir, tá bom? Eu estou sempre aí à disposição, tá bom? Muito obrigada. E sucesso para você também no seu projeto. Um abraço. Um abraço para você, tá? Tchau, tchau. Aí você pode sair aí, que depois que eu vou continuar aqui, tá? Sai do xizinho lá. Tá bom? Eu agradeço. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Márcio. Um abraço para todos. É isso aí. Continua aí que você vai continuar ouvindo ainda o que a gente vai colocar. Tá bom? Um abraço. Então, hoje, nós tivemos falando um pouco sobre gestão, sobre administração, porque o bom líder,
ele quer, se quiser obter resultado com a sua equipe, é importante que ele seja também um bom gestor, um bom administrador, que cuide dos recursos, né? E, como disse o Márcio, né? Cuidar de se conhecer, eu já falei do autoconhecimento, mas é muito importante que você queira crescer, queira fazer tudo com produtividade e ajude a sua equipe, que vale muito a pena, né? Muito obrigada a você que estava aqui e muito obrigada a vocês e um abraço para vocês. Até amanhã.